E não esqueço de um detalhe que o prefeito de Barretos me ligou um dia. Ô Zé Carlos, tá bom? Bom. Doutor Emanuel, você está falando aí em trazer a predileta. Não era predileta, era outra, né? Uhum. Eu falei, eu tô querendo sim, mas estou encontrando uma série de dificuldades, doutor. Ele falou, eu não quero puxar o seu saco e nem colocar a faca nas suas costas, né? Mas se não der, traz para Barretos que eu vou conversar com o pessoal. Eu falei, não, mas vai vir para Barretos. Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, especialíssimo, eu quero convidar você e te pedir que você se inscreva no nosso canal e que se o nosso canal está sendo relevante para você, que você possa compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você convive, tá bom? O nosso convidado de hoje é o José Carlos Augusto. Ele é contador, foi prefeito de Guaíra 2 mandatos, marido da dona Edna, pai do Caio e da Ana Carla. José Carlos, muita satisfação de estar aqui, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo. Ô Marcelo, a satisfação é nossa, certo? O relacionamento que a gente tem em tudo isso aí, certo? Eu negar um convite desse aí, certo? Para mim eu não ia ficar muito bem, né? Muito obrigado aí pelo convite, certo? E vamos bater um papo. Vamos bater um papo, e eu que agradeço. Ô Zé, todo convidado que senta aí, a gente tem o prazer de estar presenteando com o nosso kit da Vivimar Alimentos, que é o nosso patrocinador desse programa. Você conhece a Vivimar, Zé? Poxa, conheço os produtos, alguns produtos da Vivimar. A dona Edna gosta, né? Opa, se gosta, né? Ô Zé, esse aqui é o frango desossado recheado. Você vai conhecer esse eu não tenho, né? Essa aqui é uma tulipinha temperada pro churrasquinho, que eu sei que o senhor gosta de fazer um churrasco, né? Opa, não só churrasco, não, gosto de fazer. Gosto de cozinha, viu, Gosto de cozinhar? Gosto. E essa é a linguiça gourmet toscana. Poxa tá vida. Poxa, o nossa senhor vai levar senhora. bonitinho. Vou pôr aqui, ó, guardar pro senhor. Tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Nada, com o viu? maior prazer. Obrigado mesmo, viu? Teve gente que falou pra mim assim, Marcelo, você dá o presente pro pessoal, depois você pega de volta. Eu falei, gente, eu pego, mas eu devolvo, viu? Vocês podem... Ai. Não, tranquilo, certo. Olha, eu quero parabenizar você, seu irmão, o pessoal, certo? Eu gostei muito, né? Sabe, ô Marcelo, me perdoa Fica à mudar vontade, um pouquinho Zé. aí, Não, né? aqui é um bate-papo, Zé. Putz, a coisa que eu mais admiro, certo, embora eu já esteja com a idade um pouquinho mais avançada, certo, mas o que eu mais admiro, certo, é o jovem com espírito empreendedor, certo? Isso é muito bom, é excelente. Então eu quero aí cumprimentar vocês dois, certo, por essa estrutura todinha aí, certo? Você comentou mais ou menos com a gente sobre isso aí, né? Parabéns, certo? Com toda certeza, certo? Passo a admirar vocês mais ainda. Obrigado. Em função desse empreendedorismo, certo? Que é coisa que eu admiro, coisa que eu gosto mesmo. Sempre gostei, sou apaixonado nisso, Legal. certo? Mas, parabéns. Obrigado, Né? Zé. A gente fica lisonjeado com essas Nossa palavras. Senhora. Muito obrigado. Ô Zé, deixa eu te perguntar. Você é de Guaíra? Sou de Você foi Guaíra. nascido e criado em Guaíra? Fui nascido e criado em Guaíra. Minha família, meu pai foi nascido e criado em Guaíra, certo? A minha avó... A minha avó também, enraizado mesmo, então. Enraizado lá, né? E você é filho com quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos, 4 homens, uma mulher e 6, certo? Somos em 6, 5 filhos e mais uma adotiva que é minha irmã também, né? Então nós somos 4 homens e 2 mulheres. Vocês chegaram a morar na roça também, não? Porque antigamente tinha isso. Morei na roça, meu pai tinha um pedacinho de terra, né? E ele tocava a terra dele ali, né? Então a gente foi nascido e criado na roça. Eu confesso para você, certo, que dos irmãos, eu era o mais franzininho, o mais fraquinho, certo? Eu não aguentava muito o serviço da roça. Serviço pesado? Serviço pesado. Então, eu vim para a cidade. Né? Com quantos anos? Com 9 anos de idade, certo? Eu vim para a cidade morar com a tia minha, né? Ela é mãe do Dr. Orlando, que foi prefeito de Guaíra também, né? E eu morei com ele, certo? Aí com 9 anos, arrumei serviço, arrumei emprego e comecei a trabalhar.
né? Então, eu não tive assim... Teve um período, certo, que eu fiquei sem serviço, 10 anos, 11 anos, né? E a gente estudava. O meu pai, por questões financeiras, certo, numa situação difícil. Naquela época, não existia a facilidade de você ter financiamento, uma série de coisas, certo? Meu pai, passando por muita dificuldade, tirou nós da escola, tirou os filhos da escola, tudo, levou todo mundo para a roça para trabalhar. Assim, naquela época era algodão, ele plantava algodão, né? E nós fomos para a roça para ajudar ele, porque ele não tinha condições de pagar mão de obra, então quem tinha que fazer eram os filhos. Foi, né? para Capina mesmo. Fomos né? para Capina, para algodão. Ô Zé, e como que era a infância? Qual que é a diferença de idade de irmãos ali? Você é o mais novo? Não, eu sou o segundo. Você é o segundo? Eu tenho um irmão mais velho, né? Ele é eletricista, hoje ele é funcionário público, funcionário da prefeitura. Depois sou eu, né? E eu tenho mais um irmão, o Wilson, que hoje ele é vendedor, trabalha com viajando, né? Tem um irmão que mora no Tocantins, né? Já está lá há quase 40 anos, né? Constituiu família lá. Tem uma irmã que foi funcionária da prefeitura, professora, aposentou também, né? Essa outra irmã adotiva minha, certo? Eles têm um comércio ali na cidade, né? E os filhos, né? Que coisa boa. Nossa. Né? Na infância, vocês aproveitou de brincar na roça? Vocês conseguiram viver uma infância de criança assim? Não. Vivemos. Porque é diferente hoje, né, Zé? Completamente diferente, né? Hoje a facilidade com as coisas, né, Marcelo? O mundo evoluiu assim de uma forma um pouquinho mais rápida, né? E na nossa época lá, certo, o brinquedo era difícil, a gente tinha a criatividade da gente mesmo, às vezes fazia os brinquedos da gente naquilo, né? E fazenda naquela roça, né? Naquela época, você não morava sozinho, né? Você tinha lá mais 3, 4, 5, 6 famílias que moravam naquele espaço ali, né? Virava uma comunidade. Exatamente, certo? Uma comunidade. Eu tenho amigo até hoje que a gente praticamente nasceu junto na fazenda, na roça, né? Vive. Né, constitui uma família. Me recordo na ocasião, né, de, por exemplo, você matava uma vaca. Eu ia te perguntar isso, ainda tinha essas farturas assim, falava, vamos matar um porco, levava um pedaço. Você matava um porco, certo? Aquele porco você distribuía. Você viveu todo mundo, você viu isso. Vivemos isso aí, certo? Nossa. Depois o outro matava, certo? Distribuía também. E essa engrenagem ia rodando, né? Mas era muito gostoso, era diferente. Existia muita dificuldade, certo? As terras que o meu pai tinha, o sítio que o meu pai tinha, era 18 quilômetros da cidade, era o recurso só de chão, né? recurso de ir, era carne de animal, era uma dificuldade muito grande. Mas é aquela dificuldade que naquele momento que a gente vivia, certo? Era aquilo que tinha. Era normal também, né? Era normal, exatamente. A gente vê certo? dificuldade referente hoje, né? Isso, o mundo foi evoluindo, nós fomos evoluindo, né? Claro, certo? E depois, hoje... Nossa Senhora, hoje nós somos... Coisa, né? Puxa vida, completamente diferente. Eu vi um influencer falar que hoje o mais miserável de nós tem mais recursos do que o imperador romano. Com certeza. Tem acesso a vacina, tem acesso a antibiótico, né? Concordo plenamente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, verdade, né? É a realidade, é verdade mesmo, né? O mundo... E o mundo hoje agora, né, o Marcelo, você dorme e acorda já com mudança, né? Então... Antigamente demorava muitas coisas. E eu fico meio assim, converso com meus amigos da minha idade, né? E eu falo que nós, na minha idade, certo? Nós somos aquele pessoal que vive a transição, né? O que era e o que é hoje, certa tecnologia muito avançada. Eu confesso para você que eu tenho dificuldades. Semana agora? Eu também tenho, cara. Igual meu filho tem 4 anos. É diferente, né? Exatamente. Não, essa semana agora eu fiquei 3 dias, certo? Eu não achava no meu celular, certo? A teclazinha lá, o espaçozinho para mim fazer ligação. Você acredita nisso? Acredito. Então, tive que procurar um amigo, ele chegou em mim, apertou 2 teclas lá, toma, né? Eu falei, putz, amigo, você fica sem graça, né? Mas é assim, certo? A evolução é muito grande, certo? Eu fui da máquina de escrever para o computador, quer dizer, então nós vivemos tudo isso aí, certo? E essa transição realmente traz para a gente aí, às vezes um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas eu acho que natural, é uma tem, evolução, né? É uma evolução muito boa. A gente tem que
fazer referência a isso aí, sim, certo? Os nossos filhos, né? Vocês mais novo, né? E os nossos filhos, certo? Vão realmente herdar tudo isso aí, certo? Que com toda certeza. Vão ver cada coisa que a gente não viu ainda vão, também, né? Porque vão, tá indo na evolução. Vão sim. Ô Zé, você falou que você foi para a cidade, depois você voltou, mas depois você foi estudar de novo. Voltei a estudar novamente. Com quantos anos né? você tinha mais ou menos? Você foi para a escola, você lembra? Não, eu comecei a estudar na época certa. Com 9 anos. Estudei na fazenda, né, na escola de fazenda 1 ano e pouco, né, depois vim para a cidade. Seus pais eram preocupados com isso, com vocês? Tipo assim, ou não dava nem tempo de pensar nisso, por causa do sofrimento? Não pensava. Não dava para pensar nisso, Marcelo. Não tinha essa referência também, né? Aí eu vim para a cidade, né, depois a minha mãe veio junto com a gente, com os meus irmãos, todo mundo, né, e ali a gente começou a estudar, né, parava, estudava, era meio... O estudo naquela época era mais difícil, você reprovava. Não era prioridade também, né? Não era prioridade. Aí eu, com 16 anos, 15 anos mais ou menos, 16 anos, meu pai teve que me emancipar. Eu trabalhava em uma empresa, e essa empresa precisava que eu fosse procurador para assinar cheque, para fazer uma série de coisas, né? Mas aí eu tinha que me emancipar, que eu era menor. Eu emancipei com 16 anos de idade, certo? Com 18, 19 anos, certo? Eu já tinha terminado o colegial, né? Mas é uma pobreza danada, certo? Eu tinha um emprego, mas mesmo assim, certo? Tinha que ajudar em casa, tinha uma série de coisas, né? Meu irmão também, todo mundo trabalhava. Né? Às vezes a pessoa ouve isso aqui e vai falar, putz, é mentira, né? Mas não era só eu. O meu salário, eu recebia o meu salário, certo? Eu entregava para o meu pai. Meus irmãos, a mesma coisa, certo? Quando a gente queria sair, queria fazer alguma coisa, certo? Você ia lá, pedia para o pai te dava alguma coisinha que você ia sair ou qualquer coisa. Então era dessa época, né? Uma época um pouquinho mais difícil, né? Mas eu era um pouquinho mais saído, né? E com 18 anos, 19 anos, né? Eu fiz o colegial. E eu falava, gente, eu quero fazer faculdade, né? Então você via um valor aí? Via. Você enxergava um valor nisso? Enxergava muito, certo. Queria fazer faculdade. E a empresa que eu trabalhava tinha uma filial em Mogi das Cruzes, na região de São Paulo, né? E me senti assim, falei, eu acho que eu posso ir para lá, que eu tenho condições. Eu vou ter um emprego e vou ter condições de fazer uma faculdade ou qualquer coisa. Fui para Mogi das Cruzes. Foi quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos, 18 para 19. Arrojado, hein, rapaz? E fui para Mogi das Cruzes trabalhar com o pessoal, certo? E já prestei vestibular e eu fiz psicologia só, né? A universidade que eu fiz psicologia, certo? Ela, se você terminasse psicologia, certo? Psicologia é a área mais ligada à medicina, né? Eu sonhava em fazer medicina. Mas não tinha recurso, não tinha dinheiro. E naquela época, para fazer medicina, tinha que ser só filho de fazendeiro, filho de papai, né? E eu tinha vontade de fazer medicina e fui na universidade, cheguei na universidade, prestei vestibular. Se eu terminasse a faculdade de psicologia, eu entrava no 2º ano de medicina num curso noturno, que demorava mais 6 anos, né? E eu fiz isso aí. Mas, sei lá, veio... não sei se é Deus, não sei o que é, né? Calhou que eu faltava 6 meses para me formar, a minha empresa faliu, a empresa que eu trabalhava. Tá brincando? Faliu, Não esqueço até hoje, certo? Porque o dia corretinho, certo? Que eles lacraram no dia 7 de setembro, que foi num feriado, né? E aí eu voltei para Guaíra, falei, vou parar de estudar. Mas o curso que você fazia de psicologia era quantos anos? Eram 3 anos. E você já estava nos 2 anos e meio? Eu estava nos 2 anos e meio, Nossa, Zé. Aí a minha mãe, não, você vai para lá, nós vamos dar um jeito, certo? Eu falei, não. Aí eu ia sacrificar meus irmãos, sacrificar todo mundo, né? Parei. Nem trancar a matrícula eu não tranquei. Aí voltei para Guaíra, arrumei outro emprego, né? E o destino fez com que eu estava num barzinho lá, num dia à tarde, e 2 amigos parou o carro para comprar alguma coisa no bar, certo? Falou assim, eu estou indo para Franca, nós 2 estamos indo para Franca para fazer uma inscrição para o vestibular. Eu falei, eu vou com vocês. Eu entrei dentro do carro, sem minha mãe saber, sem ninguém saber. Meu pai, né, minha mãe. Entrei no carro e fui para Franca com eles para fazer. Fiz o vestibular, fiz inscrição, passei. E curso? Né? Qual curso? Economia. Economia. Eu fiz economia, né? Depois eu fiz ciências contábeis, né?
De todos ali, certo, em Guaíra, fui eu e mais uma amiga minha que passou no vestibular de Guaíra, né? Aí fomos estudar, certo? Aí viajava, tudo, aquela dificuldade, Aquela certo? labuta Viajava, mesmo. aquela labuta, certo? Já, ali na usina Guaíra, ali não tinha nem asfalto naquela... Nossa. Tinha dia que a gente chegava às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para ir trabalhar, certo? E no outro dia voltando para a faculdade, né? Mas fizemos faculdade, graças a Deus, né? Você chegou a terminar o curso de economia? Terminei economia e fiz ciências contábeis depois, Nossa, né? que legal. Aí eu fiz os 2 cursos. Então eu tenho formação em ciência econômica e formação em ciências contábeis também, que era a minha área, né? E continuei, né? Aí depois eu fui trabalhar com o senhor Menininho, Zé Pugliese, que foi prefeito também, né? Ele foi prefeito 2 mandatos? Ele foi prefeito um mandato. E ganhou a eleição para o 2º mandato, mas infelizmente ele faleceu antes de... Quando que você foi trabalhar lá, que ano que era? Você lembra, não? Eu comecei a trabalhar com ele em 19... Marcelo, puxa vida, hein, senhor? Então eu vou te fazer uma pergunta diferente. Quantos anos você tinha? Que época Então, que eu comecei a trabalhar em 1979. O ano que eu nasci, Zé. O ano que você nasceu. 1979, né? Eu trabalhei legal. com ele até 2001, né? Ele faleceu em 2001, janeiro de 2001, e eu fiquei mais uns 6 meses ainda trabalhando. Não, mais 6 meses não, mais um ano. Fiquei mais um ano e pouco trabalhando com eles, com os meninos, né? E depois eu saí, porque aí eu assumi a prefeitura, por causa de... Eu era vereador. Você né? foi vereador qual que ano que foi? Eu fui vereador em 1989. A primeira eleição minha, certo, 1989. Depois eu fui candidato a vice-prefeito, já na próxima, né? Perdemos a eleição, né? Aí depois eu fiquei 4 anos só trabalhando. Mas o que te levou a entrar na política? Você trabalhava com o seu menininho? Eu trabalhava... o senhor Menininho era... Quando eu entrei... Mas você trabalhava na empresa dele ou era quando ele era prefeito? Não, você já estava na empresa dele. Eu na trabalhava na fazenda. Na fazenda. Na fazenda. Eu fazia contabilidade, né? Fazia toda a contabilidade da fazenda. Aí né? Ele tinha 2, 3 propriedades, né? E aí eu fazia toda a documentação com ele. O que né? você falou assim, eu vou candidatar a vereador? Foi influência dele? O Marcelo, o que é a coisa, né? Eu comecei com ele, fiz faculdade, e ao fazer a faculdade, certo, eu fui convidado. Quando eu estava terminando a minha segunda faculdade, né? Eu fui convidado para dar aula na escola, no Ouro Branco com João Maurício. Aula de quê, é o baluarte de economia, de ciências contábeis. Eu dava aula de 6 matérias lá. Né? Você foi professor. E ele me convidou, ele me chamou, certo? Zé Carlos, você não quer dar aula na escola? Eu falei, puta vida, pega até meio de surpresa, né? Aí eu peguei e falei, eu até quero, né? Ele ia me convidar para me dar aula de economia. E eu falei, mas eu preferiria, certo, se fosse na área de contábeis. Ele falou, não, mas eu estou precisando de contábil. Né? Que legal. Eu falei, então tá bom. E começamos a conversar com ele, certo? E uma particularidadezinha, né? Ele pegou e falou assim, Zé Carlos, então você vem trabalhar? Venho. Ele falou assim, eu falei para ele, então quando que é que o senhor quer? Ele falou, não, agora pode passar lá. Ixi, assim? Sem preparação nenhuma, uma loucura, assim que é bom, né? você não fica ansioso, né? Exatamente, uma loucura, certo? Eu dei aula 15 anos só. Me identifiquei com aula. E nesses 15 anos, certo, todos os anos eu era o paraninfo do pessoal de formatura. Eu fui paraninfo Você é o professor gente boa. Eu fui paraninfo por 17 anos. Eu dei aula 15 anos e fui paraninfo por 17 anos, porque depois eu saí, eles te chamavam. Me chamava para ser paraninfo também do pessoal. Né? Gostoso, né? Muito bom isso aí. E numa dessas situações aí, certo, quando eu era paraninfo, então tinha lá a colação de grau, e nessa colação de grau você falava, tinha discurso, aquele monte de coisa, né? Por incrível que pareça, certo, não é meu parceiro hoje político, né? Mas o doutor Aloysio, ele era vice-prefeito, né? E um dia o senhor Menininho era diretor da Carol, né? E um dia o menininho, Zé Carlos, vem aqui, ligou para mim, vem aqui, né? Eu saí do escritório, fui lá para Carol, cheguei na Carol, ele falou assim, escuta, você vai ser candidato a vereador. Eu falei, eu? Né? Mas por quê? Né? Ele falou, não, o Aloysio veio aqui, certo? Ele participou de uma
de uma formatura do pessoal da escola, e o pessoal da escola, a moçada, manifestando e tudo, você tem potencial para... então vamos, ué, né? Ele era candidato a prefeito, né? Uhum. E eu participei da primeira, certo? E foi uma situação muito complicada. Eram 15 vereadores, depois a lei caiu para 9, depois foi para 13, voltou a 15, você entendeu? Uhum. E eu, graças a Deus, certo? Eu tive a oportunidade, a felicidade de, no meu primeiro ano de eleição, a primeira vez que eu fui candidato, eu já ganhei eleição, né? E tinha uma turma pesada lá, um pessoal muito forte, né? E graças a Deus eu tive o privilégio aí, certo? E a satisfação de estar entre os 9 mais votados do município. E naquela ocasião, não era como hoje, né? Hoje o partido pode lançar só 12 candidatos, no caso de Guaíra. Pode lançar apenas 12 candidatos. Naquela época lá, você podia lançar 50, 100, 150, 200, quantos tivesse. Né? Então, era uma briga muito mais acirrada, porque você ia pedir voto para uma pessoa e falava, não, eu sou candidato também. Né? Mas foi bom, graças a Deus, certo? Fui o 8º mais votado. Legal. E foi só um mandato de vereador, não? Não, eu fui 2 mandatos de vereador? e meio. 2 mandatos, e 2 mandatos e meio não, 2 mandatos e mais um pouquinho quando eu assumi a prefeitura. Você né? reelegeu após o outro? Não, eu fui candidato, eu fui prefeito Não, em vereador eu falo. Fui vereador, perdão. Eu fui vereador em 89, ganhei eleição e eu fiquei esses 4 anos. Né? Aí depois eu saí candidato a vice-prefeito com o doutor Aloysio. O doutor Aloysio candidato a prefeito e eu candidato a vice-prefeito. Nós perdemos a eleição. Em 94, isso? 93. 93. Aí quem ganhou a eleição foi o doutor Orlando, que nós éramos adversários. E eu fiquei esses 4 anos parado, aí depois eu saí candidato a vereador novamente. Né? Aí eu fui, nessa segunda vez eu já fui o mais votado. E nesse período você voltou a dar aula ou você nunca parou sua vida? Voltei a dar aula, certo? Eu trabalhava. Aí eu trabalhava no escritório como contador, era vereador e dava aula na escola. O escritório com o seu menininho? Seu menininho. Sempre ali. Menininho, sempre ali. Você foi o braço direito ali do pessoal. Foi o último emprego meu, assim, poder privado, certo? Foi o último emprego meu. Né? Aí ganhei essa eleição, fui candidato à reeleição para vereador, junto com o candidato a prefeito, que era o senhor Menininho, né? Ele ganhou eleição, eu ganhei eleição, e o senhor Menininho, infelizmente, não assumiu, porque ele já no dia 6 de janeiro ele faleceu, veio a falecer, né? E eu fiquei como vereador. Que ano que nós estamos falando aí? Isso nós estamos falando em 2001. 2001. Pode prosseguir. 2001, certo? O doutor Orlando, que era o vice-prefeito, assumiu a prefeitura, né? E, infelizmente, ele veio a falecer no outro ano. O ano que ele veio a falecer, eu era o presidente da Câmara. Então você era presidente. Eu era presidente da Câmara, né? Aí eu assumi. Eu lembro quando aconteceu isso em Guaíra, eu tinha 21 anos, por isso que eu estou lembrando. Já era velho, né? Velho não, mas né? Aí eu assumi interinamente e já obrigatoriamente tinha que convocar a eleição, né? Convoquei a eleição e nós tivemos aí 3 candidatos e eu ganhei a eleição. Eu fiquei esses 2 anos e pouco como prefeito, né? Não fui candidato à reeleição. Eu podia ter sido. Não foi. Não fui. Achei que você foi seguido, não fui, certo? Apoiei o irmão do senhor Menininho, certo? Que era o doutor Quito, né? Mas perdemos a eleição. Aí esses 4 anos, eu já não estava trabalhando mais com o pessoal, com a família do senhor Menininho, né? Eu fui convidado, o governador Geraldo Alckmin me convidou para trabalhar na Secretaria da Agricultura, né? E eu fui para São Paulo. Você foi para São Paulo? Fui para São Paulo. Com a dona Edna? Não, fui sozinho. Eu trabalhei lá em São Paulo, certo? Tem até hoje o Instituto Biológico, certo? Que fica ali na Vila Mariana. E eu ia para lá, ficava uma semana lá, 15 dias, e vinha e trabalhava 15 dias na região para a Secretaria da Agricultura. Né? Eu ficava 15 dias lá, 15 dias aqui. Né? Então, ficamos 4 anos. Né? Nesses 4 anos, eu saí candidato a prefeito novamente, né? E ganhei a eleição, tive a satisfação de ganhar a eleição. Fiquei 4 anos como prefeito, que foi o meu segundo mandato. Né? E nesse período que você estava em São Paulo, você
foi prefeito, depois que você veio de São Paulo, e você foi o prefeito que trouxe a predileta para cá, né? Trouxe graças a... É uma das... Que é da sua marca, do seu mandato. Meu governo, do meu mandato. Nada, hoje dá mais de 1.000 empregos ali, né? Até Miguelópolis é beneficiado, né? Miguelópolis, Ipuã, né? Muito beneficiado, graças a Deus. Foi uma luta, uma dificuldade danada, qual né? que é o desafio, Zé? Nós é amigo. Claro, que isso, Marcelo. Aqui é um bate-papo, né? Não, tranquilo. Qual que é o desafio de você, como prefeito ali, encarar em trazer um negócio desse? Porque... isso é uma bênção tão grande, eu falo para um prefeito, porque eu vejo a luta que esses prefeitos têm para falar assim, eu vou gerar emprego na cidade, eu vou trazer, mas para trazer um investidor não é fácil não, né, Zé? Muito difícil, porque muito o cara difícil. Tem que acreditar, tem que... Marcelo, qual foi o desafio aí para trazer esse pessoal para cá? Eu costumo falar para minha família, para meus amigos, para todo mundo, certo? Deus é pai de todo mundo, Sim. né? Mas eu acho que ele é meu... Seu amigo? Ele é meio ligado, ele é um pouquinho mais ligado comigo do que com as outras pessoas. Eu penso dessa forma, né? Em vários sentidos aí, vocês vão ter oportunidade de contar mais alguma coisa, né? E eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, as coincidências da vida. E já pensava em ser candidato a prefeito, né? Mas São Paulo aqui, eu atendi uma pessoa que era ligada à predileta, que ela estava precisando de uma licença, porque mais ou menos dentro da sua atividade aqui, né? Precisava do CISP, né? Nós aqui é o CISP. É CISP, né? E por coincidência, quis o destino fazer com que essa pessoa sentou na minha... Nós éramos em seis assessores, né, de atendimento aos municípios. E desses 6 ele veio, certo? Sentou na minha sala, na minha mesa, né? E começamos a conversar. Ele era, o pessoal era de Matão, aliás, não era nem Matão, São Lourenço do Turvo, né? Que é um distrito de Matão que tem a predileta lá, né? Começamos a conversar e eu falei que eu era de Guaíra, certo? Ele falou, Guaíra, região muito boa, a gente tinha vontade de ter uma indústria lá e tal. Eu falei, que coisa boa, né? Mas conversa. Mas em conversa, né? Aí eu até comentei com ele, falei assim, eu vou ajudar você a conseguir o CISP aí, que fazia quase 2 anos que ele estava tentando, né? E ajudamos, ele ia aí começou aí, toda vez que ele ia a São Paulo, ele ia já direto comigo, certo? Telefone, um monte de coisa, né? E a gente estreitou um pouquinho mais o relacionamento entre eu e ele. E, por coincidência, um dia ele falou para mim assim, Zé Carlos, você vai ser candidato a prefeito? Eu falei, estou com vontade. Se você for candidato a prefeito, fala no seu palanque lá que você leva uma indústria para a Guaíra. Falei, você está brincando, né? mas não, claro, não posso fazer isso. Você vai falar, vou falar, esse homem não vem, eu estou enrolado. Exatamente, né? Não falei nada, e eu tive a felicidade de ganhar a eleição, né? Por incrível, 2 meses, 3 meses, certo? O telefone do gabinete toca. Depois que você ganhou a eleição, 3 meses depois? Depois que eu ganhei a eleição, já era prefeito, né? Já assumido, já. Tocou o telefone, certo? Zé Carlos, é da predileta, você tem um tempinho para a gente, marca uma audiência aí com a gente? Eu falei, o que é isso? Agora. Eu não marco audiência na hora que vocês quiserem vir, né? E o pessoal veio, certo? Veio e falou, né? Aconteceu isso, você lembra de tudo isso? Eu falei, lembro, né? Então, a gente está aqui para ver se a gente pode conversar. Eu falei, claro que podemos, né? E eu tinha que fazer a doação de um terreno. Nós tínhamos um CEPAR, que era um centro de pesquisa rural e tudo, né? E esse CEPAR, trabalhava lá no CEPAR, certo? Era um elefante branco ali, onde é a predileta hoje. E vinha o pessoal de institutos do Estado e da União, certo? E trabalhava, ocupava aquele espaço ali, conseguia fazer uma série de coisas, certo? Com beneficiamento, essas coisas, mas levava o bônus para os institutos, certo? Né? O IAC, Embrapa, essas coisas, tudo o pessoal trabalhava. Era um elefante branco para o município. E né? era do município? Do município. Tinha ali 5 alqueires de terra e mais o espaço que tem lá. E eu falei, vocês querem isso aqui? Não, nós precisamos de 7 alqueires. Eu falei, não, 7 eu não tenho, nós temos 5. Mas olha aqui, levei lá, né? E água, aquele modo. Aí, não, se você der isso para nós, eu quero isso. Eu falei, vamos dar.
né? E aí encontrei uma dificuldade muito grande, que eu não tinha maioria na Câmara. Isso aí. E precisava de autorização da Câmara. Precisava aprovar, né? Aprovar, exatamente, certo. Aí foi uma luta sua, né? E não esqueço de um detalhe que o prefeito de Barretos me ligou um dia. Ô Zé Carlos, tá bom? Bom. Doutor Emanuel, você está falando aí em trazer a predileta. Não era predileta, era outra, né? Uhum. Eu falei, eu estou querendo sim, mas estou encontrando uma série de dificuldades, doutor. Ele falou, eu não quero puxar o seu saco e nem colocar a faca nas suas costas, né? Mas se não der, traz para Barretos, que eu vou conversar com o pessoal. Eu falei, não, mas vai vir para Guaíra. Vai vir para Guaíra. Aí fiz uma série de coisas, aí tive que fazer um mutirão danado, correr para lá, correr para cá. Fiz reunião, audiência pública, aquele monte de coisa. Os vereadores não queriam, porque ia dar aquele patrimônio para uma empresa que achava que não, né? E aí, graças a Deus, no último dia, eu assumi Falei, gente, com os vereadores, e numa das audiências públicas, chamei os agricultores, chamei todo mundo. Fiz uma pressão ali também. Uma pressão. Se não fosse, aí eu, na minha fala, eu falei, gente, o bônus é de vocês, de Guaíra, o bônus é de Guaíra. O ônus é só meu. Se der errado, paga o pato só eu. Você fez isso, Zé? Fiz isso. Chamou a responsabilidade. Chamei a responsabilidade. Aprovou o projeto, a autorização para... né? E aí tivemos dificuldade, porque ali naquele espaço ali onde eles estão, você não acha água. Você perfura um poço profundo ali, muita certo? Pedra 800 metros, 1000 metros, não encontra água. Né? Aí nós tivemos que começar a fazer poços semi-artesianos e não os artesianos grandes. Né? Mas mesmo assim, graças a Deus, certo? Veio, está lá a predileta. Está lá há quantos anos já, Zé? Foi em 2010, né? 23 anos, 24 anos, não, né? 15 anos. 15 anos, perdão. Já pagou 14 o terreno 500 vezes. Exatamente. Então, nós temos... Guaíra tem o privilégio, né, de ter 3 usinas de açúcar e álcool. E eu falo para o pessoal, às vezes a gente vai para São Paulo, qualquer lugar que a gente vai, eu falo, Guaíra é privilegiado, né? A usina Colorado está a 2 quilômetros da divisa com Miguelópolis. A usina Guaíra está a 600 metros da divisa de Ipuã. A usina Mandu está na divisa ali no Rio Pardo, ali, quer dizer, então todos na divisa com os outros municípios e tivemos o privilégio, graças a Deus, de ser Guaíra. Mas eu vejo que existe um mérito dos que estavam no governo Com guairense. certeza. Porque a gente vê, só consegue ver isso, quem é de outra cidade. Que a gente vê que aqui tem uma lenda que fala, porque a usina Colorado era para ter sido em Miguelópolis. Por conta de política. Eu vejo, estando em Guaíra, a gente vê o desenvolvimento e tem um esforço. A gente vê que existe um esforço, uma mentalidade ali de histórica, de governo, que fez com que a cidade tivesse... Porque a Guaíra é uma cidade de muito progresso. Muito, a gente vê isso, né? Nossa Senhora, certo. Guaíra hoje, na minha época, certo, Guaíra estava entre as 80 cidades do estado de São Paulo, certo, com o maior índice de arrecadação, né? 645 municípios, o nosso município está entre os 80 mais, né? Então, eu vi uma vez, saiu também um índice que era, não sei qual lugar de melhor viver. Tinha, saiu isso no estado de São Paulo. Na nossa época. Na nossa época. Eu vi isso. E aí, Marcelo, tivemos o privilégio de fazer tudo isso. A predileta, quando eu estava na prefeitura, confesso para você, nós temos 3 usinas de açúcar e álcool, certo? Então, as 3 maiores fontes de recurso para o município, certo? Seria as 3 usinas, né? Não. A Colorado, a usina Guaíra, em terceiro, certo, foi a predileta, depois em quarto a usina Mandu. Olha só. Então, a geração de... Então ela superou, né? Exatamente. Superou a expectativa. Esquecendo a questão de geração de emprego, de arrecadação, isso, certo? Você está falando. A de arrecadação, certo? Superou 3, 4 anos aí, pagou todo aquele investimento que havia sido feito, né? Mas o maior legado de tudo isso aí, certo, é a dignidade para a pessoa humana, que eu faço questão de sempre falar sobre isso, né? O povo, o poder público é um pouco paternalista, você sabe disso. Sim. Né?
tem lá assistência social, tem uma série de coisas. A lei, certo, estabelece critério, né, para isso. Mas a maioria do povo, aquele que gosta de trabalhar, ele não quer, ele não quer o assistencialismo. Ele quer a vara para pescar o peixe. Verdade. Né? Então, isso é dignidade para eles. Né? E eu aceito isso e gosto disso. Né? Então, o que acontece? Veio a predileta para Guaíra, o homem, o casal, certo, da família, o homem trabalhava na usina já de longa data, certo? A mulher ficava em casa. O que acontecia com tudo isso aí? O homem continuou a trabalhar na usina, a mulher não ia ficar em casa mais. Para a predileta, porque 80% dos empregos da predileta é mulher. Né? Quer dizer, então aumentou a fonte de renda da família. Você tá né? doido, Poxa vida, certo? Isso aí, certo, deu uma aquecida muito grande na economia do nosso município, certo? Que, puxa vida, certo, E até hoje, né? E eu confesso para você, certo, eu tenho orgulho, muito orgulho mesmo, de dizer assim, eu trouxe, graças a Deus, certo? Por isso que eu te falei, e te cumprimentei no início aí, certo? Que eu gosto muito de empreendedorismo, certo? Isso é fundamental para o município, certo? Você está gerando aqui hoje, né? Tem 33 empregos aqui. Marcelo, não é qualquer empresa que dá 30 empregos para o município, não, cara. Né? São 33 famílias que dependem de você aqui, certo? Depende do seu empreendedorismo, depende de tudo isso aí. Cara, isso é um legado que você vai levar para o resto da vida. É verdade. Que coisa boa, certo? Isso aí não tem... Não existe... Sem argumento. É verdade. Não tem, poxa vida, né? E a predileta para Guaíra, certo? Foi muito importante. Tivemos de sabores, certo? O próprio dono da empresa, certo? O proprietário, um dia comentou comigo e falou para mim, Zé, me arrependi de trazer para cá. Eu falei, mas por quê? Não, porque o pessoal de Guaíra, o trabalhador de Guaíra, ele não era acostumado, hoje já acostumou um pouco mais, ele não era acostumado a trabalhar às 8 horas. Ele trabalhava na fazenda, ia para a roça, de madrugada pegava o ônibus, naquela época era caminhão e tudo, pegava o caminhão e ia para a fazenda, fazia o trabalho dele lá, 9 horas, 10 horas da manhã ele estava em casa e já tinha ganhado o seu dia. Vem uma empresa dessa aí, certo, e coloca o cara, chama o cara para trabalhar. Você tem que trabalhar 8 horas. Assusta a cultura, né? Exatamente. Até você quebrar esse paradigma aí, certo? É difícil. E não é, né? por conta do cara não querer trabalhar, é por conta da cultura. Exato. Não é? Cultura, você vê que é isso. Até adaptar isso não é fácil, não. Né? Hoje, eu acredito até que hoje já tem um pouquinho mais de facilidade nisso aí, que o pessoal acostumou. Vem a molecada nova, né? Vai mudando. Vai mudando, né? E depois deixou de ter emprego na zona rural também, né? Então, eu acho que... Mas, certo, é um legado que a gente leva, certo? Que puxa a vida, certo? Isso não tem preço. É verdade. Né? Eu falo que o que traz desenvolvimento para uma cidade, ou para o estado, ou para o país, o estado em si ele não gera riqueza, né, Zé? Não é? Quem gera riqueza é o povo empreendendo, a indústria ali, que vai fazer o negócio gerar a economia e rodar. Quando eu fui para Guaíra, eu levei um susto, sabe do quê? O aluguel. Então, por conta disso, né? Eu lembro que aqui uma casa muito boa na época, você morava num palácio, era coisa de R$750. Lá era 1.500. Falei, o que é isso aqui? Esse povo tá achando que eu sou rico? Eu achava que era contra eu. Falei, não, a economia era outra do dobro. E até hoje é assim. Né? Lá a gente percebe que existe uma valorização de imóvel mesmo. É por conta disso, né? Tem sim. Né? Muito... Poxa vida, isso é muito bom. Ô Zé, e agora fala um pouco da sua família, Dona Edna e seus filhos. Quanto que você conheceu a Dona Edna? Faz quanto tempo que vocês estão juntos? Eu conhecia ela. A gente já se conhecia assim, certo, de vista e tudo, né? Mas eu comecei a fazer a faculdade em Franca e ela fazia faculdade lá também. A Dona Edna fez fazer de quê? Ela fez economia. Também? Também. E depois ela prestou concurso para trabalhar no banco, ela passou um concurso do Banespa, né? Ela foi funcionária do Banespa, aposentou como funcionária do Banespa, né? E eu conheci ela no ônibus, a gente viajava junto, né? Quando nós iniciamos, certo, não existia, a prefeitura não dava ônibus. Tinha que ser na raça mesmo. Tinha que ser na raça, a gente juntava lá uma turma lá, fazia uma comissão, a gente mesmo ia lá, contratava a empresa para levar o ônibus, dividia com o pessoal. Era um pouquinho mais difícil, né? 2 ou 3 anos depois que eu estava,
é que a prefeitura comprou um ônibus para ceder para os estudantes, né, para os universitários. E hoje não, né? Hoje é mais fácil. Hoje não é só o transporte, né? Hoje além do transporte, tem faculdade, paga mensalidade, paga tudo, né? Quisemos, num mandato meu aí, que pleiteei, certo? Fiz a doação do terreno também, certo? De uma área, de um prédio público lá, certo? Para que se trouxesse uma faculdade para Guaíra. Queria uma faculdade presencial. As faculdades de ensino à distância, de EAD, isso aí hoje todas elas têm, né? Uhum. Eu queria uma faculdade presencial em Guaíra. Chegou a ter, Zé? Não começou, não. Não né? chegou. E eu fui candidato. Eu perdi a eleição em 2013, né? 2012. Mas né? de prefeito? De prefeito, Eu fui candidato à reeleição e perdi a eleição. Eu ganhei a eleição em 2009. Você ganhou depois. Em 2009. No meu mandato, certo, eu acertei a situação de se trazer uma faculdade para Guaíra. Mas era já mais no final do mandato, Marcelo, e infelizmente... Não dava tempo, né? Não, a empresa, a faculdade, certo, os donos da faculdade, eles já tinham conseguido a licença e tudo, só que o vestibular seria em janeiro. E a eleição foi em outubro, né? Aí, como eu perdi a eleição, a pessoa que ganhou a eleição não tocou para frente, está lá um prédio lá, fantasma lá, certo? Não sabe se vai ter faculdade, se não vai ter, certo? Eu acredito que vai voltar para a prefeitura esse próprio público, esse prédio, né? Mas o meu sonho era realmente uma faculdade para Guaíra presencial, certo? Ia aquecer um pouco mais, né? O estudante, todo município que tem faculdade, né? Alavanca, né? Então, era o meu sonho, certo? Mas, infelizmente, né? Quis o destino fazer que não pudesse. Né? Ô Zé, o seu menino é vereador? Meu filho é vereador. Ele é vereador? Ele é vereador. Ele está no primeiro mandato? Segundo mandato. Segundo mandato. Está seguindo a carreira do pai também? Então, ele gosta? Gosta. Mas ele é empresário também, né? Sim, ele é farmacêutico, farmácia, né? Ele é farmacêutico e é dono de uma farmácia em Guaíra, certo? E essa farmácia toma muito tempo dele. E ele mudou um pouquinho mais, certo? Fez uma ampliação muito grande na farmácia lá, né? E hoje toma muito tempo dele, certo? E eu chego nele e falo, Caio, para você ser político, você tem que ter dedicação, bicho. Se você não tiver dedicação, para, né? É doação 100%, né, Zé? Doação 100%, né? E ele, infelizmente, perdeu o sócio dele, que era o Paulinho lá, que foi farmacêutico por quase 60 anos, né? E veio a falecer, certo? Ele que ficou meio, né? Mas hoje não, graças a Deus, está muito bem, está lá mexendo com a parte política e com a parte empresarial, certo? Está muito bem, graças a Deus. E a sua menina é médica? A minha filha é médica, né? Ela... Olha o que é a vida da gente também, né? Quando ela tinha 16, 17 anos, eu chegava nela e falava, filha, você vai fazer medicina, faz medicina, né? Uai, pai, eu não quero fazer medicina. Não, faz medicina, medicina é um curso muito bom, não sei o quê. Olha, eu posso até fazer, mas eu vou dar o diploma para o senhor desse jeito. Né? E aí ela foi embora, ela fez o terceiro. E os professores dela, um dia nós chegamos em casa, eu e a Edna, ela trabalhava no banco e eu trabalhava no escritório. Nós chegamos em casa, 2 professores da escola dela, certo? Lá na porta da minha casa, esperando a gente. Falei, vixe, a minha filha aprontou lá na escola. Aprontou, certo, né? Aí chamamos o pessoal para entrar, a gente já conhecia todos eles, né? Não, Zé Carlos, ou Edna, nós estamos aqui, certo? Nós queremos que você convença a sua filha a prestar vestibular de medicina. Aí eu quero, mas ela não quer. Não, porque ela é uma das poucas lá dentro da escola que tem possibilidade de passar. Aí não quis. Aí voltou, fez vestibular para direito, escondeu de nós que tinha passado, aí depois ela foi para Barretos, fez 6 meses de faculdade de nutrição, não quis também, parou. Aí foi para Uberaba, pai, eu quero fazer zootecnia. Falei, mas zootecnia, filho? Aí, eu não quero o diploma para mim, certo? Faça o que você quer fazer. Então, né, ele foi fazer,
Inicialmente ela estava na FASU, que a FASU é uma faculdade cara, né? Mas aí depois, 6 meses depois, certo, apareceu uma vaga no Instituto Federal, né? Ela foi lá, apareceu uma vaga, ela foi lá, prestou e passou e fez no Instituto Federal. Aí depois veio embora para Guaíra. Chegou em Guaíra formada, né? Zootecnista, o pai... O senhor arruma emprego para muita gente, né? Eu estava na prefeitura, né? Ela formou? Ela formou, ela é zootecnista. Ô pai, o senhor arruma um emprego para muita gente? O senhor arruma um emprego para mim, né? Não, filha, não é assim que funciona, né? E eu não posso ir lá numa empresa e falar, manda o Marcelo embora para você colocar minha filha. Não é assim, né? E ela ficou triste, brava, aquele monte de coisa, certo? E um dia ela foi pegar um documento em Uberaba. E lá ligou para a mãe dela. Ô mãe, eu quero fazer veterinária. Ah, mas filha, mas você fez zootecnia, certo? Nós não temos dinheiro para ficar, né? Ah, eu quero fazer, pode fazer? Ligou para mim também, pai, eu queria fazer veterinária. Tá bom, vai fazer, né? Fui fazer veterinária. Ela estava no 3º ano de veterinária, certo? Aí surgiu, ela não prestou vestibular para medicina. Ela veio naquelas vagas, ficam as vagas remanescentes, né? Aí você faz o vestibular interno lá, né? Aí ela fez uma prova lá com, parece, 1.200 pessoas, 1.200 alunos, certo? E tinha, acho que 3 vagas. Ela passou. Nossa. Né? Passou e vamos. Aí começou a fazer, certo? E graças a Deus, a gente sofrendo daqui, sofrendo dali, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. E graças a Deus, hoje ela já faz tempo que ela é formada, né? Já faz 3 anos. 3 anos. Deve ser nova, Zé. Eu falo porque... Ela fez faculdade, ela fez zootecnia, né? Depois ela começou a fazer veterinária, parou da veterinária e foi para medicina. Medicina mais 6 anos, né? Quer dizer, então ela formou com 28 anos. Nossa, mas nova demais. Entra em crise mesmo, né? Pensa bem, sai do 3º colegial, tá o quê? Com 16 anos? 16 para 17 aí você vai escolher a profissão pro resto da sua vida. Difícil, né? Difícil, né? Ô, Marcelo, ela tem amiga e amigo lá que com 24 anos é médico. Né? E ela até comenta com a gente, fala assim, nossa, pai, o cara está sentindo uma dificuldade. É depressão, é um monte de coisa. Com 20 anos, 18 anos, 17, 18 anos, a criança... Para mim é criança, né? É criança, ela não tem maturidade, não tem estrutura para dizer assim, eu vou fazer isso, porque aquilo ali é para o resto da vida, né? E é meio difícil, certo? Mas a estrutura é dessa forma, né? E ela, graças a Deus, está muito bem, certo? Hoje ela dá plantão em Guaíra, né? Ela está em Guaíra. Está em Guaíra. Que legal. Ela dá plantão em Guaíra, vai fazer especialização. Ah, mas não fez ainda, porque a maioria do pessoal forma e já faz especialização, né? Para fazer especialização custa dinheiro, né? E tempo também. E eu não tenho, falei, filha, te dei a formatura, agora você se vira, ganha dinheiro aí, né? Então ela está fazendo um pezinho de meia para especializar. Então, e ela também tem que ver o que ela gosta. Claro. Porque precisa ter tempo, tá muito novo, né? Eu também acho. Não é assim? Né? Mas tá bom, né? Ô Zé, uma pergunta assim, para fazer você lembrar de alguma coisa em você mesmo. Em qual momento na sua vida que você se sentiu um super-homem no sentido de falar assim, olhar e falar, nossa, eu venci essa situação, eu superei esse fato, assim, um fato que aconteceu que você fala assim, nossa, eu sou um super-homem. Ô Marcelo, eu vou dizer para você, certo, foi essa luta para trazer a predileta. Legal. Para mim foi... Então foi um desafio mesmo. Foi. Eu encontrei, você conversa com as pessoas que participaram de todo esse imbróglio aí, certo? Esse pessoal vai falar. Foi uma dificuldade muito grande, certo? Eu deitava, eu comentava com ela, falava assim, eu não vou aguentar, nós vamos perder. Eu não vou aguentar, nós vamos perder. Ganhamos, graças a Deus, certo? Com luta, com batalha, certo? Várias reuniões, batia para lá, batia para cá, certo? E vou dizer mais uma coisa, o que é a vida, né? Eu trouxe a predileta para Guaíra em 2010. Em 2012, né, tinha... quando o pessoal veio, o nosso compromisso, certo, era eles gerar 200 empregos em 3 anos. No primeiro ano, ele já gerou 300. Né? Quer dizer, superou toda aquela expectativa. No ano de 2012, eleição, certo? E eu participando de eleição, né? Eu era candidato à reeleição. Eu fiz uma pesquisa dentro da predileta, eu perdi a eleição dentro da predileta.
Quem que entende? Não tem jeito de você Não dá pra entender. entender. Não dá, né? Mas independentemente disso, certo, ainda continua sendo, certo? Putz, é um legado que a gente leva. Você tá doido. Putz, a vida. Eu me considerei realmente naquele momento, certo, super-homem. E em qual momento na sua vida que você se sentiu impotente no sentido de viver uma situação que você viu, que você falou assim, aqui não cabe as minhas forças, eu não consigo... Você sentiu um impotente porque não tinha como você fazer nada? Eu não lembro se... né? Eu tive uma fase de transição muito grande quando, no meu primeiro mandato, eu assumi a prefeitura, de uma forma assim, o doutor Orlando faleceu hoje, estava velando o doutor Orlando, a lei exigiu, né, que eu fosse na Câmara para tomar posse, porque o município não pode ficar sem prefeito, né, velando o doutor Orlando no Paço Municipal, lá dentro da prefeitura. Eu tive que sair dali, certo, ir na Câmara Municipal para fazer o meu juramento lá e tomar posse, né. Foi um momento muito triste, um momento assim, certo, que realmente me baleou, né. Assumi a prefeitura assim de uma forma, dormir vereador e acordar prefeito, e uma estrutura, certo, um município. Que cabeça, Zé, Né? nessa hora? Porque às vezes você não estava muito preparado, assim. Não Não estava. estou dizendo tecnicamente, eu estou falando emocionalmente. Não estava, Marcelo, certo? Foi uma dificuldade muito grande. Aceitar né? assim, né? Exatamente, certo. Tinha perdido o doutor Orlando, meu primo primeiro. O senhor Menininho, certo? Meu companheiro, meu pai, tudo, né? Vivi com ele 27 anos, né? Então, perder as duas pessoas e assumir o lugar das duas. Que peso, hein? Nossa Senhora, uma dificuldade muito grande. Sabendo das dificuldades que tinha, certo? O município passava por uma dificuldade muito grande, crise nacional, crise mundial, assim, uma série de coisas, certo? E o que aconteceu? O doutor Orlando ficou doente, e ele ficou doente 1 ano fazendo tratamento. E esse câncer, câncer é meio complicado, certo? A gente que sabe falar, né? E nesse tratamento dele, certo, ele abandonou um pouco. Não é porque queria, não. Tinha que certo? afastar. Não, mas não afastou, não. Só ficou meio assim, certo? E aí os secretários, cada um se sentiu dono daquela área. Perdeu um pouco a liderança por conta da situação. E o trem foi, a hora que eu entrei, né, gente, para. Tinha cacique demais? Parar, certo? Aí eu vou analisar, certo? Fechei a prefeitura uma semana, fechei no bom sentido, assim, né? E aí eu fui ver o estouro, a loucura, né? Eu falei, gente, por que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo? Eu não mereço isso, né? Mas tudo bem, graças a Deus, certo? Contornamos a situação. Falei, não sou candidato à reeleição, certo? Porque eu acho que naquele momento eu ser candidato à reeleição era um pouco mais difícil. Né? Quando você pegou, né? Exatamente, eu precisava conduzir aquilo ali, não fiquei os 4 anos, né? Precisava conduzir aquilo ali para que a pessoa que viesse assumir tivesse fardo mais leve. Um fardo mais leve, exatamente. E a população, né? Que não tinha culpa de nada disso, né? Foi difícil, certo? Foi um momento aí que a sua formação de economista, da economia, te ajudou? Ajudou. Ajudou muito. Visão, você conseguia enxergar? Nossa Senhora, me ajudou bastante. Contador, né? Também, acaba ajudando. Uma das coisas é o seguinte, certo? Na prefeitura tem que ter os contadores, tem o financeiro, tudo isso, igual né? Tem um contador que trabalha. Né? Então, o Marcelo... O contador sabe que eu sou contador também. Opa! Né? Né? E eu acompanhava, certo? O boletim diário, aquele monte de coisa, chamava, descia, né? Chegava lá, eu quero ver dessa forma. Assim. Então, a gente tinha um pouco mais de noção na parte administrativa de tudo isso aí. Né? Sabia das dificuldades, né? Mas mesmo assim, certo? Foi muito, muito, muito valioso mesmo, certo? A minha formatura, a minha formação. Te ajudou ali. Me ajudou muito, muito, muito. Ô Zé, eu quero pedir para você dar um conselho para a molecada jovem que tem vontade de entrar na política.
deixar registrado isso aqui, que vai chegar... Pá, um dia isso aqui vai ficar pro resto da vida, né? Ô Marcelo, fazer isso hoje, no momento em que nós vivemos, né, é complicado, né? Mas eu gostaria de dizer, as pessoas de bem não podem fugir do compromisso da cidade, né? Às vezes a gente está aí, eu não sou candidato mais, não mexo mais com política, ali, certo? Mas eu, nos bastidores, eu não vou deixar de ajudar o meu candidato, eu não vou deixar de trabalhar, porque eu amo Guaíra. Certo? De vez em quando, às vezes, algum amigo meu chega e fala, escuta, você não tem vontade de mudar para Ribeirão, mudar para isso? Não, é aqui, eu quero morrer aqui. Legal. Né? Eu sou muito bairrista nesse sentido, né? E a população, aos nossos jovens aí, certo? Que aquele que tem o espírito de ser político, que venha realmente, mais assim, com dignidade, com altruísmo, não pensando, não lá para o próprio umbigo, né? Infelizmente, o político, não, político é bandido, político é ladrão, político é corrupto, né? Infelizmente, certo, essa é né? O estereótipo que tentaram colocar, né? Isso, exatamente. Mas nós temos, né? Eu acho que a gente, enquanto pessoa de bem, tem que ocupar, não pode abnegar isso aí, não, abrir mão disso aí. Por quê? Porque se você, a pessoa de bem, não merece, isso eu falo... Quem que vai entrar? Isso eu falo para todo mundo, eu falo, você tem responsabilidade, caramba, você tem que entrar. Mas parece que às vezes tem alguns que falam, eu tenho medo de entrar e perder. Peraí. Perder... Perder ou ganhar, certo? Isso faz parte da nossa vida aí, certo? Você, como empresário, de vez em quando você perde. Mais perto que ganha, não mas quando ganha tem que acertar, né? Exatamente, Então, eu daria aí, certo, um conselho a essa moçada aí, que realmente pense com um pouquinho mais de carinho, certo? Faça aí um pezinho de meia. Quando eu digo pé de meia, não é questão, um pé de meia, estrutura política, né? Faça tudo isso. Guaíra, Miguelópolis, o Brasil, São Paulo, Brasil, está precisando de jovens para isso aí, certo? Mas política, você pega o Aurélio, hoje não é Aurélio, não, hoje é Google, né? Você pega o Google e você vai ver política, certo? A definição de política é uma coisa muito bonita, né? Agora, você tem realmente que ser digno daquilo ali, certo? Vamos quebrar esse paradigma de que político é gente do mal. É porque né? está faltando do bem ali, igual você falou, né? Exatamente. Eu escutei uma frase. E está faltando do bem por quê? Porque o do bem, certo? Às vezes ele está afastando, está sendo covarde. Exatamente. E o mal entra, né? E o mal entra. O espaço, né, é ocupado por tudo isso aí, né? Mas eu gostaria de dizer bom, meu filho, né? Então eu não posso dizer que eu não quero, né? Porque eu vejo aí alguns pais falam, não, eu mexi com política, não mexe não, né? Não, eu acho que tem que mexer sim, né? A pessoa tem que ter amor na cidade, né? Não amor, ser empresário e tudo, tem que ter um pouquinho, certo? Vamos dar a nossa contribuição para o poder público, para a população, para a nossa cidade. É a cidade que me criou, é a cidade que te criou, certo? É a cidade que deu oportunidade para a gente fazer alguma coisa e ter alguma coisa, né? E, Marcelo, a vida da gente é curta, né? A gente tem que deixar um legado, não tem? Verdade. Né? Ou como empresário, como político, como alguma coisa, né? Eu tive a oportunidade, a sorte, certo, de graças a Deus, ter participado da política, certo? A minha vida, graças a Deus, foi feita mais de vitórias do que de derrota. Eu perdi duas, né? Porque uma eu fui candidato a vice-prefeito, e na vez que eu fui candidato a vice-prefeito, certo? Se eu tivesse saído candidato a vereador, certo? Nas pesquisas mostrava que eu era um dos mais votado, por isso que me escolheram como vice. Me escolheram não, certo? Eu aceitei, né? Mas, e perdi uma eleição para prefeito. Mas eu acho que a minha vida foi feita mais de vitória, graças a Deus, né? O Marcelo, vitória em todos os sentidos, cara, né?
Vitória na parte empresarial, vitória na política, vitória na minha vida familiar, certo? Graças a Deus, eu falei no começo do nosso bate-papo, que Deus gosta de todo mundo, certo? De mim, eu acho que ele gosta um pouquinho mais. Né? Que legal, Passei por uma série de situações na minha vida, e Deus tem me mostrado assim, ó, puta vida, tá ali, ó, né? E o que eu tenho que... Eu tenho que agradecer, né? Aliás, eu sou muito bandido nesse sentido, né? Eu tinha que ajoelhar todo dia e agradecer. Eu não faço isso. Mas eu tinha que fazer, certo? Porque o que Deus tem preparado para mim, que Deus tem me dado de oportunidade para mostrar, para mim ter uma vida assim um pouquinho melhor, Nossa Senhora, não existe, né? Então eu sou bandidão nesse sentido, certo? Não agradecer. Mas na palavra fala que o que a gente tem no nosso coração, na boca fala. Então, seu coração está cheio de gratidão e Deus vê isso. E por isso. Todos, Nossa Senhora, graças a Deus. Né? Isso é muito bom. Mas vamos lá, certo? Dá um recadão para a molecada aí, para a meninada, né? Gente, ó, vê com um pouquinho mais de carinho, analisa, né? Converse. Eu acho que o mundo precisa da classe política, né? Tem uma frase que, acho que é o Cortella que fala que política é coisa de gente. O problema é que tem gente boa e tem gente ruim. Exatamente. Não é que a política é ruim, né? É coisa de gente, não é coisa de gente ruim. Não. Então é a escolha mesmo. Então os bons precisam se manifestar assim. A gente Com certeza, né? E através da política, certo? Você faz muita coisa boa para a população. Ixi, é um lugar onde que você pode fazer Exatamente. coisa boa. Nossa Senhora, certo? É muito bom. Viu? Ô Zé, eu quero te agradecer por você ter tomado esse tempo seu, estar aqui comigo. Para mim é uma honra, viu? Que eu já te conheço faz um tempo. E quando eu liguei para você, você falou, nossa, Marcelo, com o maior prazer vou aí. Eu fiquei muito feliz da sua presença aqui. Quero te agradecer, mandar um abraço para dona Edna lá também, que é a certeza que ela vai vir hoje aqui. Opa, vai. Tá bom? Vai, e muito obrigado pela presença do senhor aqui, tá? Ô Marcelo, eu é que agradeço a você aí pela oportunidade, né? Você sabe, você está trazendo aqui pessoas que, de repente, tem aí, procura alçar um voo um pouquinho diferente, certo? O meu voo já, né? Já está praticamente parado, e você mesmo assim, certo, convida o Zé Carlos para vir aqui, para bater um papo, certo? Eu tenho que agradecer você mais uma vez cumprimentar, certo, me permite dizer assim, ousadia, sim, de ter criado a metamorfose, a metamorfose, né? Poxa vida, certo, é muito bom. Né? Fico contente com essa atitude, com essa ação tua nesse sentido, né? E dizer que vai em frente. Você vai encontrar alguns percalços em tudo isso aí, certo? Aquele cara que é meu amigo, que é político, mas o Marcelo levou fulano, não sei o quê, partidário. Você vai encontrar uma série de dificuldades em tudo isso aí, certo? Mas não. Eu sei. Tenha certeza que ninguém joga pedra também, né? Em árvore que não dá fruto, né? É verdade. E aqui o intuito é aprender, e você não tem noção tanto que nós aprendemos hoje, que eu aprendi com você hoje. Nossa Senhora. Eu agradeço você aí, certo? Mais uma vez, certo? Pedir aí para nós aí que Deus continue te iluminando nesse sentido, né? Você, a sua família, a Vivian, todo mundo, entendeu? E que você realmente tenha grande sucesso na sua empreitada empresarial e nessa que você está. Logo, quem sabe, aí, oxalá, a gente tem aí uma grande personagem aí que pode mudar o futuro do nosso Miguelópolis, Guaíra, alguma coisa nesse sentido, né? O futuro a Deus pertence, né, Marcelo? Né? Agradeço a você, certo? Aos seus internautas aí que, né? Obrigado, desculpa alguma coisa aí, alguma falha no sentido de tudo isso aí, certo? Mas é só obrigado que eu tenho que te dizer. Viu? Nós que agradecemos. Pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. E eu quero pedir ser chato, igual o pessoal que é chato do YouTube, eles ficam pedindo se inscreve. Eu tenho que pedir isso também. Então, eu pedi para o pessoal aí que não é inscrito no canal, se inscrever no nosso canal também. Gente, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo Metamorfose.